E as gigantes de tecnologia, será que elas sufocam a inovação? Isso aqui está nesse artigo aí que a gente está trazendo agora também, que fala justamente sobre o fato de as big techs, né, terem um histórico aí de menosprezar ou desacreditar as tecnologias, que afirmando que elas não têm a capacidade de funcionar do jeito que eles precisam. Muitas vezes é porque eles é que não têm a capacidade, né, de desenvolver com aquela tecnologia ou evoluir aquela tecnologia, ou que eles perderam aí uma oportunidade, perderam uma janela de tempo para utilizar daquela tecnologia, né? Então esse artigo ali está na Fast Company, é um artigo de Alan Barrett, e ele é muito interessante, e ele inclusive traz aqui um dos grandes exemplos a IBM, né? E é um artigo sensacional que vale muito a leitura, que está linkado ali. Acho que eu vou deixar para entrar mais em detalhes agora, para não dar muito spoilers ali. Cadê? Então, esse artigo eu achei bem interessante, porque ele traz justamente uma das coisas que as empresas, as big techs, investiram alguns bilhões nos últimos anos, né? Ele traz como um exemplo ali, que é justamente a computação quântica. Então, muito dinheiro foi investido nisso aí. E eu entendi um pouco do movimento, pensando aqui, como o Jadson diz, né? Um ar capitalista da coisa. Pensando na IBM. A IBM foi lá e botou, sei lá, X bilhões no investimento numa determinada tecnologia para fazer um computador quântico. E aí tem uma outra startup que surge do lado dizendo, olha só, tudo isso aqui que tu está fazendo, né, não é tão bom quanto essa outra coisinha que eu estou fazendo aqui. Da IBM, ou no mínimo ela tem que justificar o porquê eles foram por aquele caminho e gastaram todo aquele dinheiro naquilo ali, né? Então o que eles fazem é o contrário, eles fazem dizer, não, não, isso aí que você está fazendo não vai funcionar, não é bom. Ó, mercado, não olhem para eles, sabe? É tipo isso que eles estão fazendo. E isso que esse artigo traz, né? Que acaba sendo sufocado, às vezes, o que é inovação de verdade, por causa desses outros interesses que tem ali, né? E tem muitas coisas que acabam acontecendo assim. A gente já viu inúmeras empresas pequenas que vêm inovando e, no fim, ou são adquiridas e daí a tecnologia delas é absorvida ou morre, né? Ou então acabam sendo simplesmente esmagadas mesmo, né? Acabam sendo esmagadas aí por outras empresas. Tem o caso ali, foi o Snapchat, acho que foi, né? Um grande exemplo que foi oferecido para ser comprado, negou porque queria bater de frente com a sua tecnologia, e daí né, o que aconteceu foi que as outras empresas, as Big Techs, criaram a tecnologia deles de outras formas e tal. Então, é muito arriscado e muito difícil para essas empresas, talvez, conseguir alavancar essas inovações ao natural. Imagina com essa cortina de fumaça sendo feita aí por outras empresas que têm um canhão de alcance aí com mídia, advogados e tudo mais. É interessante, porque a gente comentou em outro momento, né, sobre a questão pegando o smartphone como exemplo, né, que logo lá depois que o iPhone foi inventado e tal, lançamento, e depois do Android e tudo mais, a gente realmente teve muita inovação, né, por um tempo. E agora a gente está, né, o Felipe comentou em outro momento aí sobre não tem grandes atualizações, né. Isso vale também para computadores, né, que computador pessoal, assim, não tem grandes inovações, assim. E aí dá para pensar que, com essa, o que está se afirmando aqui, se defendendo nesse artigo, é que, de fato, as empresas grandes elas têm esse poder, né, de frear algumas coisas, e fazem isso. Né? Então, elas freiam. E é meio coordenado, assim, né? Porque pega aí os grandes eventos da Apple, do Google, da Microsoft, normalmente é tudo a mesma coisa, né? O Google lançou tal coisa de inteligência artificial. Daí depois a Apple lançou, depois a Microsoft lançou. Né? Então, é tudo meio em conjunto, assim. E também tem essa questão de segurar, né? Daí vez ou outra acontece de alguém, né, sair na frente, assim, o caso agora do ChatGPT lá da OpenAI e tudo mais, porque mas todas as empresas também já estavam trabalhando nisso, então tudo meio coordenado, assim, apesar de que OpenAI estava na frente, estava em parceria com a Microsoft, tinha investimento da Microsoft e tudo mais, né? Mas onde de fato isso acontece, e também acho que é o mesmo problema aí dessa concentração, né, de poder nas grandes empresas. Então, isso de fato freia, né, a tecnologia. E eu achei muito legal esse artigo aqui, mas eu tenho tentado sempre olhar com algumas visões, assim, né? Minha primeira visão concordo completamente. Concordo completamente, as empresas fazem isso. Porém, eu não posso deixar de salientar que aqui o que o autor está dizendo, e que eu concordo, é que as empresas fazem isso, freiam, né, o avanço da tecnologia. Ele dá o caso, aqui ele só traz esse caso, que é o caso da IBM, né, que está deslegitimando tecnologias comprovadas, que não se encaixam na narrativa, nesse caso aqui sobre computação quântica, sobre uma coisa que já tem trabalho acadêmico, científico, em cima de uma tecnologia relacionada aí à computação quântica, e a IBM está, né, com toda a força dela, dizendo que não, por conta do que o Felipe falou. Né? Já investiu bilhões aqui, tal coisa, isso aqui não é possível, sendo que já tem artigo científico. Né?
Então, concordo, acho legal. Eu só não posso ser desonesto e não vir aqui para o autor, que é Alan Baratz, CEO da empresa de computação quântica The Wave. Então, tipo assim, legal o teu artigo, muito bom. A The Wave, eu fui saber o que a The Wave faz, o que ela faz, justamente o que ele está dizendo aqui que a IBM está segurando, né? Claro, é um artigo super válido, né? Porque ele está botando na rua aí a visão dele em relação ao poder que essas gigantes têm em bloquear o avanço. Por outro lado, né, a empresa dele é uma das empresas afetadas, então ele também tem interesse em escrever isso. Então, tem esses dois pontos, assim. Eu sempre argumento isso, enquanto as coisas são feitas por pessoas, né, os interesses existem. Então, ele está reclamando que a IBM está fazendo coisas por causa dos interesses deles, e daí, indignado, ele escreveu um artigo por causa dos interesses dele. Então, faz parte, tá tudo dentro do jogo. Sempre tem mesmo.